Oi, meu nome é Júnior e esse livro me deixou muito confuso. Antes de começar a falar do livro de hoje, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que gostam de ler. E também se inscreve lá no nosso Instagram, @_JollyRoger. Ontem teve um sorteio lá e desse não vai dar pra você participar mais, mas nós sempre estaremos fazendo sorteio lá e levando conteúdo também pro Instagram. Então se inscreve lá pra você não perder nada, pra você não perder nenhuma chance. Como prometido, hoje eu vou falar do livro E Jimmy Foi o Arco-Íris, de J.M. Samuel. Este livro aqui, você já deve conhecer ele do meu vídeo de quarta-feira, se você não conhece, vai lá ver ainda, onde eu reformei esse livro. Eu comprei ele pela estante virtual, ele estava bem estragadinho a capa, o miolo estava em boa condição, e eu refiz a capa dele em uma capa dura, e ficou esse resultado aqui, que eu simplesmente fiquei apaixonado, e vai ficar em lugar de destaque na minha estante. Esse livro foi lançado no Brasil em 1970, e esse autor, J.M. Samuel, ele era um autor muito famoso na época. Eu simplesmente não sei o que... Quase não se ouve falar dele. É o segundo livro dele que eu li, eu também li Não Matem as Flores. E ele tem um livro que dizem que é muito famoso, que é Nem Só de Caviar Vive o Homem. E esse autor caiu tanto no ostracismo que hoje em dia esses livros nem têm publicação atualmente. Talvez, eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Nem Só de Caviar Vive um Homem talvez ainda tenha publicação. Mas E Jimmy Foi o Arco-Íris, Não Matem as Flores, você não acha nem em cópia física, nem em e-book. Por isso que eu tive que comprar ele usado, porque esse livro ele foi me recomendado há muito tempo atrás por uma amiga muito querida e eu nunca tinha tido a oportunidade de ler ele. Sobre a edição, como eu mudei a capa, eu não vou conseguir mostrar a capa aqui pra vocês, mas a capa antiga vai aparecer aqui do lado e eu tenho sérios problemas com essa capa. Quem fez essa capa, aparentemente, só leu o título do livro, interpretou da maneira que quis e criou a capa. É uma capa de um livro quase infantil e quando você vai ler a história, não tem como ser uma história mais densa. É uma história de espionagem, com muitas mortes, muito assassinato, muita cena mais 18. Então essa capa simplesmente não faz jus ao livro. A criança pega esse livro na escola e vai ler e encontra na primeira página um assassinato por arsênio. Então, tipo assim, não dá. Além disso, eu tenho alguns outros problemas com esta edição. O miolo dela é bem firme, isso eu não posso reclamar, mas a letra do livro é minúscula, minúscula. Olha aqui. Não sei se dá para vocês terem noção do tamanho que é essa letra. O livro tem 501 páginas e eu consigo ouvir o manda-chuva da edição obrigando eles a colocarem toda a história em 501 páginas, que não tem noção alguém fazer um livro com uma letra desse tamanho e achar que tá tudo bem. A versão americana desse livro, que chama The Caesar Code, pelas minhas pesquisas tem 542 páginas, então assim, essas 42 páginas que está sobrando, era só de espaço, e eles tiraram isso aqui, e fica muito difícil ler. Eu não estava conseguindo ler a olho nu, mas eu sou brasileiro e não desisto. Sim, eu comprei uma lupa de cabeça. Ela acende. É meio exagerado, mas eu precisei disso para conseguir manter a minha meta de leitura. Eu tinha a meta de ler 60 páginas por dia desse livro, para conseguir terminar ele a tempo de fazer o roteiro e trazer para vocês. E só consegui ler ele de uma maneira confortável com isso aqui, que é uma coisa que agora, sim, na minha vida, provavelmente, não vai ter lá muita utilidade, a menos que eu queira esculpir carranca em palito de dente, sei lá. Mas vamos à história desse livro. Esse livro, como eu disse, é um livro de espionagem, bem no estilo James Bond, ele se passa durante a Guerra Fria. É muito interessante o cenário que ele constrói, como ele constrói isso. E ele conta a história do Manuel Aranda, que é um argentino de 25 anos, que é chamado até Viena porque seu pai foi assassinado lá, e ele foi assassinado numa circunstância muito estranha, dentro de uma livraria, por uma senhora que aparentemente não tinha relação nenhuma com ele. Então ele vai para Viena e ele já vai com essa missão pessoal de descobrir o que aconteceu. Lá ele encontra a jovem farmacêutica Irene, que é sobrinha da mulher que matou o pai dele. E ela se junta com ele nessa busca para descobrir o que está acontecendo ali, por que a tia dela fez aquilo, por que o pai dele foi morto, qual era o interesse que tinha ali por trás. E eles acabam se metendo no meio da Guerra Fria mesmo, com espiões de 3 nacionalidades diferentes interessados neles e perseguindo eles durante o livro. Isso é muito bem construído. A grande maioria do livro é em flashback da época da Segunda Guerra Mundial. E todo o cenário é muito bem explicado. Então realmente te passa uma noção daquilo ali, daquela época, que é muito interessante se ver. E entra tanta coisa nessa história, eu nem sei o que eu devo falar, o que eu não devo falar, porque ao mesmo tempo que eu queria que você tivesse a experiência de ler esse livro, e esse livro não é um livro que pode pegar spoiler, esse livro também é de muito difícil acesso. Talvez você consiga ele igual eu fiz na estante virtual. Agora, por livro digital ou edição nova,
eu duvido muito você conseguir tão cedo. Então eu vou tentar não contar muito da história, porque eu não sei se você tem interesse de ler. Se você tiver, procura no Estante Virtual. Como eu disse, eu paguei R$4 na minha cópia. E você ainda pode fazer o tutorial do vídeo passado. Olha que legal. 2 em 1. Esse autor, eu falo por esse livro que eu li dele, o livro que eu já tinha lido anteriormente, que foi Não Matem as Flores, ele tem uma maneira muito peculiar de contar a história. Tem meio que um quê cinematográfico, sabe? Um corte de cenas que assim, é muito comum em filme, mas que em livro você não vê tanto. E tem aqui, eu acho isso muito interessante. Mas também ele explica tudo nos mínimos detalhes. Tipo assim, ele pega um personagem secundário do secundário que tá passando do outro lado da rua e conta toda a história daquele personagem, tudo que ele fez durante a guerra, tudo que ele fez depois da guerra, quais as motivações dele para estar andando na rua aquela hora. Ele faz isso com todos os personagens. Esse livro, se você tirar as informações inúteis, que não fazem diferença para a história, deve sobrar umas 20 páginas. Mas, ao mesmo tempo, essa miudeza de detalhes torna tudo tão crível, tudo tão real, tudo tão bem costurado e te dá a oportunidade de entender a história antes dos personagens, porque você está entendendo ali todos os lados. Não é igual um livro policial que só te mostra o que for necessário para resolver o caso. Não, aqui vai te mostrar coisa útil e coisa inútil e você que se vire para separar. Às vezes dá umas vontades de pular umas 2, 3 páginas, dá. Só que quando as informações relevantes vêm, elas vêm nesse mar, elas vêm misturadas nisso. E muitas vezes sem nenhum destaque. Então se você estiver desatento, você vai perder alguma coisa. Se você pular uma frase, você pode pular uma frase que está falando da cor da cueca do moço, ou você pode pular uma frase que está contando quem que é o assassino. Então é um livro que cansa bastante, ele não é leitura fácil, por essa questão, porque você vai sentar para ler e você vai ler 2 horas que não vão acontecer nada, mas quando acontecer você vai ficar grudado nas páginas, você não vai conseguir soltar, ele vai te prender totalmente. Mas assim, é um livro que você tem que pegar com tempo para ler, com tempo. Eu peguei com a meta de 1 semana, que foi o tempo que eu tive depois que ele chegou para poder trazer o vídeo para vocês e respeitar meu cronograma, e foi difícil. Eu queria ter pego ele com, assim, tempo ilimitado de leitura, mas também não me arrependo porque eu adoro fazer vídeo para vocês, então é isso aí. Se você gosta de livro muito detalhado, pega esse aqui. Talvez você até deixe de gostar. Você vê assim, nossa, tanto detalhe, também não precisava disso. Mas como eu disse, isso também cria uma história muito densa e que te faz acreditar em tudo aquilo e que te faz ficar atento para pescar todas as referências, todas as informações são apresentadas e você cria teorias gigantes na sua cabeça. É um livro sério, é uma experiência. Esse livro é uma experiência. E o livro se passa na Guerra Fria e ele foi escrito num período muito próximo da Guerra Fria também. E o sentimento daquela época reflete nas páginas e no medo dos personagens, sabe? O medo que os personagens têm de cavucar o passado, de procurar o que aconteceu, de procurar saber o que aconteceu. Eles querem deixar aquilo ali quieto porque já tem sorte de ter sobrevivido à guerra, sabe? Vai mexer com aquilo de novo. E nisso tem arma química, tem arma biológica, tem processo legal. É um livro com muitas facetas e muita história aqui dentro. Só que nem todas as histórias são úteis e ainda no final tem uma grande reviravolta que me deixou assim... Pra mim fez todo o livro valer a pena. Se não tivesse a última informação que cria essa grande reviravolta, eu não sei se eu estaria nem recomendando esse livro pra alguém. Pelo que eu vi, tem 2 adaptações cinematográficas desse livro e eu não consegui encontrar nenhuma pra assistir. Sério, assim, não consegui encontrar nem menção. Eu consegui encontrar uma página do IMDb e um pôster da outra, só. É tão obscuro quanto o livro. E tem mais uma informação que é muito importante, mas eu deixei por último, que eu não acredito muito bem nela. No início do livro fala que todos os fatos aqui contidos são baseados numa história real e só foi mudado os nomes dos personagens e dos lugares. Vou ler para vocês. Este romance refere-se a acontecimentos reais que se desenrolaram em uma grande cidade da Alemanha Ocidental entre 34 e 65. A fim de proteger os inocentes, a ação foi transferida para outra época, 38 a 69, e outra cidade bem distante, Viena. E continua mais um disclaimer gigante. Não sei se eu acredito. Assim, é muito inacreditável, sabe? Se isso aconteceu, eu acho que seria casos amplamente documentados ou não, né? Época de Guerra Fria, tinha muita coisa escondida por aí que a gente não sabia. Mas mesmo assim, o que me cria mais uma suspeita sobre isso é que eu lembro bem que o outro livro que eu li dele, que é Não Matem as Flores, também tem um disclaimer muito parecido no início. E aí me parece meio que assim, né? Um tiro no escuro pra tentar ganhar marketing.
igual o Dan Brown faz. Todos os livros dele também tem essa história de baseado em alguns fatos reais. Então parece ser a mesma coisa aqui? Talvez. Não quero julgar um cara que, né, já não faz nem sucesso mais. Por fim, recomendo? Não sei. Você gosta de muito detalhe? Você gosta de história de espionagem? Então eu recomendo. Você não gosta de coisa gore, porque assim, é coisas explicadas no mínimo detalhe, que você não precisa nem saber daquilo ali. Então não, corre fora. Mas, recomendo uma coisa, se você começou a ler, termina. Você vai gostar. Se você começou, você termina. Não desiste no meio. A vontade vai ser grande. A vontade de desistir na primeira página vai ser grande, porque você vai se sentir totalmente perdido ali. Começa no meio de uma cena que você não faz noção do que está acontecendo. Você fica ali totalmente perdido mesmo. Mas vai que eventualmente o livro vai te entregar o fio da meada e tudo vai começar a fazer sentido. E a história é muito satisfatória e muito bem desenvolvida. E esse foi o vídeo dessa sexta-feira. Espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo, deixa seu like, me conta. Tem algum livro assim bem underground que você conhece, que você gosta muito, mas que quase ninguém nunca leu? Conta aí embaixo, eu posso procurar pra eu ler, talvez até dar uma reforminha nele, porque eu gostei desse negócio. O importante é interagir aqui, nem que seja pra falar assim, nossa, eu li esse livro, ele é muito ruim. Interage, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso Instagram, @_JollyRoger, pra você participar dos nossos sorteios que vai ter lá, hein? Beijo, tchau!